Programa Gente em Destaque entrevista hoje uma das figuras mais conhecidas de Jacareí, filho também de uma outra figura bastante conhecida na cidade. Eu vou falar com o Paul Constantinides. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite no nosso programa. Eu que agradeço o convite e me sinto assim lisonjeado, né, em ser gente de destaque, ou em destaque, né? Em destaque, não de destaque, é verdade. Muito obrigado mesmo. Vamos começar falando sobre a sua trajetória, né? A gente estava até falando um pouquinho antes de começar a gravação. Os seus pais, seu pai e sua mãe são estrangeiros, né? Isso. Meu pai nasceu em Nova York e é de uma família de gregos. Isso é interessante já ressaltar, né? O meu nome é Constantinides, é um nome grego e vem de gregos, e vem do meu pai, né? Essa tradição do nome, né? O homem dá o nome da família, né? E o Constantinides vem dele, assim, da descendência dele de gregos, que o avô dele e a avó dele eram gregos, mas viviam nos Estados Unidos. A minha mãe nasceu na Grécia. E quando ela tinha 12, 13 anos de idade, por causa da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler, Alemanha, invasões, tudo. Uma loucura, assim. Devastou muito a Grécia. E eles estavam passando muitas dificuldades e ela tinha um tio que morava nos Estados Unidos e o meu avô, o pai dela, decidiu mandar ela viver nos Estados Unidos com o irmão dele. E ela se migrou, foi para uma cidade onde vivia meu pai, em Nova York. E aí lá se conheceram, né? A família da sua mãe chegou a perder parentes? Não, por causa da guerra? Perdeu, olha, eu não sei direito, mas do grupo familiar da minha mãe, que é a minha mãe e os irmãos dela, 2 irmãos e 2 irmãs, e vô e vó, eu conheci todos eles porque o fato dela ter vindo para os Estados Unidos e eles terem ficado, mais tarde o governo brasileiro ofereceu um navio. Na Grécia chegou um navio um dia lá, nos anos 50, falando quem quiser ir para o Brasil, sobe aí. E a família da minha mãe subiu, entendeu? E eles vieram viver no Brasil, chegaram no Rio. Agora, em que circunstâncias foram chegar em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, que aí também determina que a gente esteja ligado ao Vale, né? Eu também não sei que condições foram essas, mas eu sei que eles, quando minha família, do meu pai e da minha mãe, com eu já nascido, meus irmãos vieram visitar eles aqui no Brasil, eles viviam já em São Paulo, mas já tinham passado por Jacareí, Lorena, Guaratinguetá e Cruzeiro. Mas eles chegaram, seu pai e sua mãe chegaram a fazer uma vida nos Estados Unidos, de trabalhar lá? Sim, meu pai era da Marinha norte-americana, ele chegou a ser, eu acho que tenente, ele serviu a Marinha, ele tinha essa profissão. Minha mãe era uma dona de casa, eu creio, mas eles tinham uma vida lá. O meu pai, quando ele entrou na Marinha, ele fez um curso durante a carreira dele, né? Ele trabalhava num porta-aviões que ele teve assim, eu lembro assim das memórias dele, que ele visitou o Mediterrâneo todo, com o navio, a Coreia, quer dizer, ficava passeando pelo mundo, vigiando o mundo, né? Que é coisa bem do militarismo norte-americano, né? Mas quando ele voltou de uma dessas viagens dele, ele fez um curso em Chicago, ele viveu lá 1 ano e meio, eu também vivi, mas eu não me lembro bem, né? E ele fez um curso especializado para operar equipamentos eletrônicos em submarinos. E quando ele chegou para San Diego, que é onde até eu nasci, para começar a exercer essa função, ele tinha calos nos pés. E ele não conseguia ficar debaixo d'água. Ele foi reprovado no exame médico, né? Então deram para ele uma função burocrática. Ele ficou super decepcionado. Ele pediu as contas e veio para o Brasil. Mais ou menos assim a história resumida. Mas foi isso mesmo. Ele viu que estava num momento assim que ele ia ter que buscar uma outra coisa na vida. Então ele falou, por que eu não vou conhecer a família da minha esposa que vive lá no Brasil, né? E eles já pediam para vir, porque ela já tinha 3 filhos e eles queriam conhecer, né? Então nesse momento criou essa ponte e aí acabou com a migração deles, nossa, para o Brasil. Você nasce nos Estados Unidos, né? Exato.
San Diego. San Diego. E você lembra de alguma coisa da sua infância lá ou é pouca coisa? Flashes. Quase né? nada. Quase nada, né? Assim, aquela infância que você tem dos seus 3, 4 anos de idade, né? Você veio da pra cá... mãe, do apego, dos carros, né? E flashes assim, né? É simplesmente isso. Mas a lembrança assim, mais remota da sua infância, que você tem mesmo de memória já fixa, é no Brasil. É, mais do Brasil, mas emocionalmente é ligado. Assim, o que eu lembro nos Estados Unidos são coisas assim da comida, né? Do cheiro da comida de lá. Né? Do cereal, assim, banana. Era sempre panquecas, né? De manhã, né? Exato, Era costume. Isso é uma coisa assim que no Brasil se perdeu, né? Assim, quando a gente mudou pra cá. E que tipo de... É uma família grande a sua? Você tem muitos irmãos ou não? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos? Eu sou o mais novo. Mais novo? É. E que tipo de educação que vocês receberam do seu pai e da sua mãe? No sentido assim... De ser muito de rigidez, de o imigrante mais ele tem... libertário? eu acho assim, o imigrante ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, ele é perseverante, ele vai... Assim, o meu pai e minha mãe me ensinaram para nós, para meus irmãos também, eu acho que é assim, uma coisa assim... Pau para toda obra. Estamos aqui, não tem ninguém que vai ajudar a gente. Pau na máquina. Tem que fazer, cara, senão fodeu o barraco, entendeu? E, por outro lado, tem um medo, um pouco, né? De conservação cultural, para não perder. É um jogo de 2 lados, né? É porque ao mesmo tempo que ele quer se adaptar à nova terra aqui, ele não quer perder as raízes da terra natal dele, né? Eu tenho eu que, assim, para dar uma figura... Eu lembro, assim, de um dia... que quando eu estava já no ensino médio, eu acho, depois do primário, você começa a socializar mais em casa de amigos, né? Você vai, vou na casa de um amigo meu almoçar lá. O que é isso, arroz e feijão? Outra vez arroz e feijão? O que é arroz e feijão? Mãe, o que é arroz e feijão? Nunca comeu arroz e feijão na tua casa? Pô? Não, nunca. Isso assim com uns 12 anos de idade, né? Mas você estranhou o gosto ou gostou? Não, claro, gente, hoje, né? Mas eu tô te falando como que é o choque, né? Assim, porque eu já estava vivendo aqui, a minha família já vivia aqui uns 7 anos e ainda não comia arroz e feijão em casa, não se comia arroz e feijão em casa, né? Que é a coisa da preservação cultural que eu te falo que ocorre. Assim, é isso. E você, nesses primeiros anos que você veio para cá, você falou que a sua família veio primeiro para Cruzeiro, né? Exato. Depois só que foi para outras cidades, é isso? Isso, Eles tinham um comércio de roupas, né? E o nome da loja era Casas Barateiras e cada tio meu tinha uma loja num determinado lugar da cidade. Num determinado momento, meu pai teve loja em Cruzeiro, depois abriu uma confecção em São Paulo, depois foi para Guaratinguetá e Lorena. Um ano em Guará, e depois em Lorena ficamos bastante tempo, assim, uns 7 anos ou mais. Lá ele teve uma loja e depois ele abriu uma outra em Taubaté e uma filial em Jacareí. Sim. No fim de um momento assim da vida dele, ele se desfez e veio morar em Jacareí em 74. É quando você chega aqui também. Exatamente. Com 15 anos, mais ou menos. Isso mesmo. E você falou da tradição, né, das panquecas, né, do cereal, que você se lembra, que é uma coisa mais americana. Isso. Mas e da Grécia? O que a sua mãe, por exemplo, trouxe de a comida tradição? E a música. E a religião, né? A religião ortodoxa, né? Apesar que eu não sou religioso, mas... ela fez parte da minha formação, né? Óbvio, né? Então eu sei como é que é a coisa da religião grega, né? Tem até a sua beleza, sabe? Assim, é bonito, mas é uma religião diferenciada, né? Ela não é católica, ela é ortodoxa. É cristã, eu diria assim, para quem não conhece, é um catolicismo mais rústico, mais simples. Você não seguiu. Conhece, mas não segue. Não sigo, né? Não sou religioso. Uma opção pessoal minha, né? Assim, de vida, né? E você... Mas não sou contra religiões. Fotografo eventos religiosos. Sim. A sua educação básica, desde criança, vocês falavam inglês em casa? Inglês, grego e português. Grego também? Grego também. Macarrão total, né?
Tinha o grego, o inglês e o português entrando pela porta, né? Pela TV. Mas na hora da exaltação, do nervosismo, era o quê? Era mais inglês. Mas é um inglês quebrado, né? É interessante isso, né? E você com 15 anos, quando chega, em 74, em Jacareí, qual cidade que você encontra aqui? Quais são suas primeiras lembranças de Jacareí? De Jacareí, os locais, né? O Cine Rosário, que não existe mais, era um cinema legal. O Trianon, o Carnaval do Trianon, alguma coisa assim, eu lembro do... A Laval era longe. Você vê hoje aqui do lado. Aqui. Exato, né? Era um fim do mundo de lá. Passava um mato para ir lá jogar bola. É interessante. Até onde eu siesta, ali o clube de campo, às vezes eu ia lá jogar bola também com um amigo meu, Marcelo. Era longe. Agora você entende? A distância, a cidade cresceu, né? As pessoas faziam tudo a pé, né? Explodiu, a Jacareí era uma cidade muito... Assim, quando eu mudei para Jacareí, eu vim de Lorena, que é uma cidade menor, né? Assim, então aquela coisa pacata de Lorena eu não encontrei aqui. Já em 74? Já não encontrei, porque imagina como mais pacata era ainda Lorena, né? Mas num sentido muito bom, que eu amei ter vivido em Lorena, a época que eu vivi, que é a adolescência, esse começo da adolescência, né? Assim, interesse por mulher, por menina, por pessoas, grupos de amigos, né? Música, né? Assim, começar a curtir música, você ganha mais independência, na identidade na adolescência, né? Quando começa ela, né? E depois, quando eu vim para Jacareí, eu me retraí muito no começo. Eu não tenho, assim, uma memória muito boa dessa época, no sentido de ter amizades, né? Eu acho que eu fiquei meio assustado até com a cidade, com as pessoas, né? Mas eu lembro muito, assim, com carinho, só para falar uma coisa, do time do Trianon, que eu gosto de basquete. Tinha um time extremamente competitivo, e eu lembro que eu ia ver jogos lá deles. A Fapi já existia, eu acho que nem existia ainda. A Fapi já começou depois, 83 só. Não existia ainda a Fapi. A Fapi já é do segundo momento que eu vivi em Jacareí. O que tinha, assim, marcante era o basquete mesmo, a música também. O basquete era muito forte, né? A música. A música. Tinha aquele, não sei se você chegou a pegar aquele o FEMPO, festival. Sim. Mas eu peguei mais o fim dele, quando eu voltei nos anos 80 a viver aqui. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, a gente falou muito da cultura, né, adaptação da chegada ao Brasil. O que foi mais difícil de se adaptar na cultura brasileira, tanto para o seu pai, para sua mãe? O que eles tiveram mais dificuldade quando chegaram aqui, que você possa se lembrar, assim, para contar pra gente? Eu acho que o idioma. Idioma mesmo? O idioma. Tem, assim, piadas, assim, familiares sobre isso, né? O meu pai tinha uma loja, né? E o cara falou assim para ele que um cara entrou e falou que estava muito barata a roupa lá, um produto que ele estava vendendo, e ele ficou olhando pro chão, procurando onde que tem barato aqui. Coisas bobas, né? Idiotas, mas eu acho que o idioma, assim, eu acho que a comida, coisas se assimilaram, né? Eles assimilaram. E por ter um grupo, né, familiar, assim, por exemplo, eles viviam e tinham o sogro, os pais da minha mãe moravam em São Paulo, uma irmã da minha mãe morava em Lorena. Quer dizer, a reunião familiar nos fins de semana ocorria muito nesse período, era muito intenso. A adaptação então culinária com arroz e feijão, né? Então se reúne no fim de semana para comer um carneiro, né? Que é a carne básica do grego é o carneiro, né? Então, e o brasileiro, assim, outro dia mesmo eu fiz um carneiro em casa, convidei um amigo meu, falei, vamos comer um carneiro, e carneiro não. Já assim, não, carneiro, não gosto disso, mas você já comeu não, então vem provar, pô. Pois é. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo, o Gente Destaque volta daqui a pouco, até já.